Nós existimos para tornar a vida das pessoas mais fácil no trabalho. Esse é o nosso mantra, esse é o nosso propósito, esse é o motivo das nossas ações, todos os dias. Agora, no meio de um momento onde a gente vive automação com todas as tecnologias disponíveis, a inteligência artificial batendo na nossa porta, onde ficam as pessoas? Onde fica esse nós existimos para tornar a vida das pessoas mais fácil no trabalho? Uma reflexão importante, né? Por que trazer as pessoas no centro de todos os processos? É sobre esse assunto que eu quero conversar com você no nosso vídeo de hoje. E para a gente mergulhar, nesse assunto, nesse tema, claro, o ponto de partida são as pessoas. Então, antes, o que nós tínhamos? Pessoas com a clareza de um traçado profissional e de um percurso de desenvolvimento de capacidade e habilidade de execução das tarefas nas matrizes tecnológicas disponíveis naquele tempo. E quando eu falo aquele tempo, me referindo ao antes, é óbvio que eu quero chegar no agora, no hoje. E hoje a gente tem um novo conjunto de tecnologias, de recursos, e eu diria até de olhares de mundo. Nós, pessoas, mudamos o nosso modo de olhar o mundo. No passado, a gente olhava o mundo pela imagem do dia a dia, pela imagem concreta, pela imagem com a qual, ao nos depararmos com ela, a gente também se deparava com uma brisa no rosto. A gente ia para a janela. Muitos trabalhos foram realizados sobre a poética da janela. A galera da arquitetura, então, deita e rola sobre isso. O nosso olhar sobre o mundo, ele era algumas vezes fechado, mas, ao mesmo tempo, potencializado pela transição do olhar da janela. Hoje, o nosso olhar para o mundo está aqui, está na tela, está na palma da mão no celular. A gente olha o mundo por uma tela, muito mais vezes do que a gente olha o mundo por uma janela. Essa mudança de comportamento, eu diria até que estimulada pela mudança de tecnologias, faz com que também a gente necessariamente repense a maneira como são realizadas as nossas atividades. E não só atividades pessoais, mas também atividades profissionais. Cada novo recurso tecnológico que aparece no mercado exige de nós, pessoas, nova capacitação, novo treinamento, nova adequação. Cada nova tecnologia que aparece exige de nós um repensar do como vamos realizar as nossas intenções profissionais, as nossas atividades, as nossas tarefas a partir dessas novas tecnologias e desses novos recursos. Mas a gente não pode deixar de observar que seja desenvolvendo esses recursos automatizados ou monitorando o trabalho dessa automação, sempre haverá um ser humano. Isso para nós é muito importante. E para a gente entender melhor tudo isso, para a gente dar uma mergulhada nesses conceitos todos, eu separei aqui 3 pontos que eu considero fundamentais para essa compreensão. O primeiro ponto fala sobre a intenção de fazer e o feito. O meu sócio, que é o head de marketing da Fluxy, numa certa vez ele trouxe esse conceito dizendo, olha, entre a intenção de fazer e o feito existe um processo. Isso é fantástico porque a intenção de fazer, ela é de predominância ainda humana. E na nossa visão, essa intenção humana, ela é que define para onde o mundo vai. A intencionalidade, eu intenciono transformar árvores em móveis. Para que isso ocorra, eu tenho um processo de marcenaria. Esse conceito, esse ponto, para nós é fundamental porque ele legitima a crença que a gente tem aqui na Fluxy das pessoas no centro de todos os processos. Por quê? Porque a intenção é uma das características que nos diferencia na condição de vida na superfície em relação às outras formas de vida, pelo menos intenção declarada e consciente de transformar o mundo em que eu habito e que está ao meu entorno. Então, o primeiro conceito importante dessa pilha de 3 conceitos, para a gente entender melhor tudo que a gente falou até agora. Entre a intenção do fazer e o fazer existe um processo e a intenção do fazer é uma propriedade, um atributo humano. O segundo conceito fala sobre
o sentido e o significado dos fazeres. Na condição de seres humanos, tudo que nós fazemos tem um sentido para fazer ou para ser feito e, consequentemente, carrega um significado. Qual é o significado, do empilhamento de rochas com uma definição geométrica que atravessou séculos em detrimento da capacidade de pulverização que o tempo tem? O nome disso é pirâmides, não é isso? Todas as formas de habitação daquela mesma época, que não as pirâmides, não resistiram ao tempo. Mas as pirâmides lá estão. A intenção é muito clara, os historiadores trazem isso para a gente. A intenção humana de se perpetuar, num planeta onde a vida individual e particularizada é finita. Se eu sei que tenho fim, então deixarei algo sobre mim para a eternidade, que seja perpétuo. Significado fundamental para um fazer e com um sentido muito claro. Sentido e significado do fazer é o segundo pilar para a nossa compreensão e justificativa, inclusive, do porquê as pessoas como centro dos processos. E o terceiro item dessa nossa lista aqui é o fazer metodológico. Toda a capacidade humana de criação e de transformação, que é talvez o primeiro passo para os fazeres, então criar e transformar, se sustenta e se sistematiza por meio de metodologias. Isso é fundamental para que a gente consiga, pela metodologia, garantir que os nossos fazeres, inclusive os fazeres declarados como aceitos, sejam replicáveis, não só por quem concebeu aquela metodologia, mas por todo o ser humano que decidir utilizá-la e replicar o seu resultado. A metodologia Human Centered Process, que é a metodologia que nós concebemos na Fluxy, é uma maneira que encontramos de garantir a presença humana como centro de todos os processos, muito distante do processo pelo processo e muito próximo do processo pelo e para o ser humano, e que possa permitir que o bom resultado de um determinado projeto de processos seja replicável, reeditável em todos os outros projetos, independente da natureza e dos objetivos que esses projetos, outros, nos tragam ou demande das nossas equipes. Então, repassando, primeiro ponto importante dessa série de 3 para a gente entender tudo isso. Entre a intenção de fazer e o feito, existe um processo. O segundo ponto importante, todo fazer tem um sentido e um significado, porque é um fazer humano. E o terceiro ponto importante, todo fazer, para que seja replicado e para que garanta a repetibilidade da sua qualidade transformadora, depende de uma estrutura metodológica. Então, com isso, a gente pode concluir que o processo ele é um meio do caminho para atender uma intenção humana para uma demanda que também é humana. E por isso é fundamental a gente centrar os processos nos humanos para o bem fazer sobre as demandas que também são humanas. Você percebe? Não tem como fugir, não tem como sair. A gente inicia toda essa reflexão no ser humano e finaliza nela ainda. Vou te dar um exemplo para não ficar dúvida. Sabe quando você vai abrir uma conta digital, que lá no seu celular você abre o app do banco, ou conecta no app do banco, vai lá, escolhe abrir conta, e aí existe todo um conjunto de processos automatizados, que a coisa acontece assim em minutos. Pois bem, você fala, ali não tem ser humano. Pera, a gente não falou de intenção humana? A intenção humana é do bancário que quer que você seja cliente do banco dele e é a sua, humano, de ter uma conta naquele banco. Então eu tenho uma intenção de fazer o processo de captura de imagem, de biometria, de cheque da saúde do seu CPF, intermedia essa intenção de fazer para um fazer efetivo, que é a conta aberta no final desse processo. Então você percebe, por mais que haja toda a tecnologia computacional, automação, inteligência artificial e tudo mais, a intenção do fazer e o feito ainda são polarizadas naquilo que é o motivo de tudo isso. Nós, seres humanos.